Olá, majestosos amigos e inscritos. Bem-vindo ao canal e à playlist Príncipes Reais. Bem-vindo à história de Pedro de Alcântara, brasileiro de Sucé, uma das figuras mais enigmáticas da história brasileira. Foi um dos muitos filhos fora do casamento de Dom Pedro I. Nascido cerca de um mês após o segundo casamento de seu pai com a imperatriz Dona Amélia, era fruto de uma traição. Pedro brasileiro ainda tem até hoje a biografia envolta em mistérios. Uns segundinhos da sua atenção para te lembrar de registrar o seu apoio e colaboração a esse trabalho. Já deixo aqui meu muito obrigada. E vamos a mais uma história de vida real e realeza. Pedro nasceu na casa de sua mãe, em Paris, na França, no dia 28 de agosto de 1829. Era fruto do romance entre Dom Pedro I do Brasil e a modista francesa Henriette Joséphine Clémence de Sucé. Ela viveu no Rio de Janeiro, no ano de 1828. Henriette secretamente deixou o Brasil, grávida, esperando um filho de Dom Pedro I. Seu retorno à França teve a aceitação do marido dela, o comerciante francês Pierre-Joseph Félix de Sucé, que fechou um acordo com o imperador para assumir a criança em troca de ajuda financeira. Logo que Pedro de Alcântara brasileiro nasceu, Dom Pedro apressou-se em assegurar à mãe do menino que, apesar das circunstâncias o impedirem de reconhecer o filho, ele jamais o abandonaria financeiramente. Abre aspas. E proverá os meios para a sua existência e educação. Fecha aspas. Dizia uma mensagem à mãe da criança, datada de novembro de 1829. Dom Pedro encarregou o Marquês de Barbacena de prestar auxílio financeiro ao seu filho. O menino foi registrado como filho de Henriette Pierre, antigo oficial de cavalaria francesa, com quem Henriette já tinha outras duas crianças. Mas a partir de 7 de abril de 1831, a situação da francesa e do seu filho começou a ser afetada pela abdicação de Dom Pedro ao trono brasileiro. Depois da ida de Dom Pedro à Europa para reivindicar o trono português para sua filha, Dona Maria da Glória, e sua vitória sobre o irmão Dom Miguel, ele não retomou o pagamento da pensão destinada ao filho. A falta de notícias e de dinheiro deixou a mãe do garoto indignada e motivou-a a redigir uma longa queixa ao Duque de Bragança. Enquanto viveu em Paris, o primeiro imperador do Brasil recebia visitas do filho, mas jamais revelou que era o seu verdadeiro pai. O pequeno Pedro tinha 5 anos, quando perdeu o seu misterioso amigo, que o colocava no colo e dava-lhe doces. Com o fim da vida de Dom Pedro I, em setembro de 1834, Henriette se desesperou. Abre aspas. Avalie o meu desespero ao saber de uma morte tão repentina. Meu pobre filho, privado de um pai e de um protetor. Diga-me, Senhor, que Sua Majestade não se esqueceu dele em seu testamento. Conto com a sua amizade de sempre para me informar logo que este assunto chegar ao seu conhecimento. Preciso tranquilizar-me sobre o futuro de Pedro e necessito conhecer os arranjos de Sua Majestade no que diz respeito a ele. Fecha aspas. Escreveu ela em carta a Francisco Gomes da Silva. A francesa não levou o filho para as cerimônias fúnebres, mas o fez guardar luto. O imperador o reconheceu como seu filho em seu testamento e lhe deu uma parte de sua herança. Esse valor não foi alto e foi totalmente recebido por Pierre, marido de sua mãe,
A quantia chegou em suas mãos em 1841, quando Pedro Brasileiro tinha 12 anos de idade. A maior parte da educação do pequeno Pedro se deu no Liceu Louis Le Grand, uma instituição pública de ensino secundário e superior, localizada em Paris. Lá, ele se formou em letras. O filho oculto de Dom Pedro I era inteligente, educado, tinha boa formação e sabia conversar. Era fluente em inglês e espanhol, o que lhe permitia transitar por todos os grupos, e lhe fez desde cedo um visionário. Ironicamente, ele nunca aprendeu a língua portuguesa. Em 1848, prestes a completar 19 anos, Pedro Brasileiro viajou para o Rio de Janeiro, onde desejava cuidar dos negócios do pai adotivo, que tinha uma loja de tecidos e de roupas na Rua do Ouvidor. A temporada em terras cariocas, no entanto, durou apenas 6 meses. Em fevereiro de 1849, ele abandonou o Rio, escondido da família, e chegou a um navio em direção à Califórnia. Os motivos para deixar repentinamente o Brasil estão entre os principais mistérios da sua vida. O Diário de Pedro no Brasil mostra que após aproximar-se de La Rivière, um cidadão belga que teve relações comerciais com seu pai adotivo, o rapaz mudou drasticamente. Os planos de tocar os negócios na corte brasileira foram substituídos por outras aventuras. Com base nas cartas, alguns historiadores acreditam que ele pode ter fugido, ao saber do parentesco com Dom Pedro I. Abre aspas. Não consigo imaginar ele chegando ao Brasil depois de todo o escândalo e ninguém contar quem ele era de verdade. Fecha aspas. Acrescenta a jornalista Tina Evaristo, pesquisadora da biografia de Pedro Brasileiro, mas ela ressaltou que esse dado não tem confirmação. Apesar de ser estranho perceber que a partir daí Pedro Brasileiro cortou as relações com o único pai que conheceu. Ele não respondia a Pierre e nem mesmo esteve presente ao seu funeral em 1852, na viagem para os Estados Unidos, que durou mais de 130 dias. Pedro teve todas as economias roubadas pelo capitão do navio. Tanto sua mãe quanto seus irmãos lhe escreviam muitas vezes, sem obter resposta. Esse novo começo de vida do outro lado do mundo foi marcado pela solidão de Pedro e o seu afastamento da família. Chegando à Califórnia, sem recursos, inicialmente ele virou estivador, responsável pela arrumação de cargas em embarcações, aproveitando-se da movimentação trazida pela corrida ao ouro. O sonho americano, no entanto, realizou-se para ele, com muito trabalho e sagacidade, é claro. Foi um dos primeiros estrangeiros a possuir imóveis próprios em seu nome, na Califórnia. Movido por amor, conveniência ou interesse, é difícil saber. Pedro se casou com Maria de Jesus Palomares de Sunhol, mais conhecida como Jesuíta, em 17 de janeiro de 1859, em uma cerimônia realizada na igreja de São José. Eles haviam se conhecido enquanto Pedro trabalhava perto da casa dela. Ela lhe enviou um bilhete, lhe mandando o endereço e lhe fazendo uma proposta. No bilhete, ela pedia que ele comparecesse à residência dela e, de pronto, já deixasse bem claro as suas intenções com ela. Jesuíta era viúva de Dom José Sunhol, membro de uma das famílias mais abastadas e influentes da região. Jesuíta levou para o casamento a herança de Dom José, algumas terras vindas da sua própria família, os Palomares, e 3 filhos do primeiro casamento. Com novas responsabilidades, Pedro iniciou a construção de uma moradia para a família
na pomposa rua Market Plaza, uma casa em estilo vitoriano de 3 pavimentos e um grande jardim. O casal teve 6 filhos, porém só 4 sobreviveram ao nascimento. Henriette chegou em 1860. Ernest nasceu em 1862. Pedro brasileiro foi um grande empreendedor e trabalhou muito, a vida toda. Em 5 décadas de vida na Califórnia, conquistou riquezas e prestígio, exercendo por mais de 30 anos a função de cônsul da França em São José. Inclusive, o seu nome hoje integra o grupo de pioneiros da Califórnia. Henriette faleceu em 4 de abril de 1864, em Paris, aos 62 anos. Depois disso, ele fez uma viagem a Paris para receber um item de sua mãe, para o qual havia instruções muito claras que fosse entregue somente a ele e em mãos. Ele recebeu um misterioso envelope com diversas correspondências trocadas por ela e Dom Pedro I, e outras endereçadas aos representantes do imperador, tratando do pagamento de uma pensão. Os documentos não deixavam dúvidas sobre a sua verdadeira origem e a sua real paternidade. Agora era certo. Pedro brasileiro era filho do primeiro imperador do Brasil e meio-irmão de Dom Pedro II. E acredita-se que foi aí, aos 36 anos, através desses papéis, que ele teve certeza sobre quem ele era de fato. Em janeiro de 1865, Pedro brasileiro escreveu a Dom Pedro II, apresentou-se como seu irmão e cogitou a possibilidade de mudar-se para o Rio de Janeiro, onde ficaria à disposição do imperador do Brasil. Em carta ao seu meio-irmão, ele escreveu, abre aspas, certa vez vestiram-me todo de preto, dizendo-me que meu amigo estava morto. Eu não sabia quem era aquele que eu havia acabado de perder. Fecha aspas. Mas, ao que tudo indica, Dom Pedro II jamais respondeu-lhe. Ou, se respondeu, essa correspondência não foi encontrada. Curiosamente, Pedro brasileiro se vestia e se penteava de forma muito parecida ao do imperador do Brasil e apresentava grande semelhança física com Dom Pedro II. Por admiração ou qualquer outro fator, Pedro se tornou praticamente uma cópia do meio-irmão, uma semelhança que persistiu por mais de uma década. Uma das fontes pesquisadas relata que ele também tinha muito afeto e mantinha contato com sua meia-irmã, a princesa Dona Januária, Condessa d'Áquila. Nesse momento de sua vida, sua família aumentou. Pierre veio em 1870. E para terminar, em 1876, uma menininha encerrou a prole, a pequena Isabel. Existe uma grande possibilidade de o nome ter sido dado em homenagem à princesa Isabel do Brasil, destaca a jornalista Tina. Ao mesmo tempo em que sugere uma aproximação com a família imperial brasileira, cobra diretamente e por meio de advogados em Paris, valores que ele entende como um direito seu. Abre aspas. Ele nunca foi tratado como um ser humano, mas como um problema pela família imperial e pelos amigos de Dom Pedro I. Pela impressão que tenho, após ler várias cartas, foi o único irmão de Dom Pedro II que poderia apresentar uma ameaça ao poder oficial, porque era inteligente, visionário, trabalhador e conseguiu acumular uma fortuna nos Estados Unidos. Fecha aspas, afirma Tina Evaristo. Pedro brasileiro também trabalhou com navegação e seguros, teve uma fazenda e em 1882 fundou e presidiu a empresa elétrica Branch Electric Light. A sua filha, Henriette, casou-se e teve filhos, mas as crianças não sobreviveram. Seu filho Ernest estudou pintura em Paris e tem um museu em sua homenagem na Califórnia.
Em dezembro de 1889, Pedro Brasileiro sentiu a dor da perda desse filho, que durante toda a vida teve grandes problemas respiratórios. Durante seus últimos anos, Pedro Brasileiro mostrou-se saudoso da França e fazia planos de visitar a sua terra natal, mas estava ciente de que sua saúde não ia bem e talvez ele não pudesse concretizar o sonho de voltar à Europa. Abre aspas. É na Califórnia que estou destinado a terminar a minha vida. Fecha aspas. Pedro faleceu em 16 de março de 1902, na Califórnia, depois de passar muito tempo debilitado por problemas de saúde, o que consta em algumas anotações. Seu filho, Pierre, estudou música na França. Ele sempre se manteve mais afastado dos pais e dos irmãos e acabou deserdado pela mãe em 1905. O corpo de Pedro Brasileiro descansa no cemitério missionário Santa Clara, na Califórnia, no mausoléu da família de Sucé, onde também estão os corpos da esposa jesuíta, que faleceu 2 anos após ele, e da filha Isabel. No Vale do Silício, o legado da família permanece e é prestigiado até hoje. Mantido pela Universidade de Santa Clara, existe um museu que homenageia Ernest de Sucé. A filha mais nova de Pedro Brasileiro, Isabel, perdeu o noivo pouco antes do casamento e teve uma vida reclusa até 1950 e doou toda a fortuna à mesma universidade que mantém o museu, consolidando o mecenato da família. E assim se encerrou a linhagem dos Sucé. Pedro Brasileiro não é mencionado nos livros de história do Brasil. O filho oculto de Dom Pedro I venceu por méritos próprios, desembarcou nos Estados Unidos para uma aventura repleta de escolhas difíceis, sacrifícios, perdas e conquistas. Nos dias de hoje, ele seria descrito como alguém que soube pensar fora da caixinha e enxergar além daquilo que conseguia ver, que trabalhou e enriqueceu e, na companhia da esposa e dos 4 filhos, levou uma vida digna e feliz. Agora é com você. Me conte nos comentários as conclusões desse vídeo. Estarei por lá, ansiosa para te ler e saber as suas opiniões. Muito obrigada, corte desse canal, por dividir comigo mais uma história, por me dar a honra da sua companhia em mais um vídeo. Um forte abraço.